O problema é que o Bolsonaro é o grande empecilho da direita hoje para ela se desenvolver mais. O Alexandre de Moraes está tirando o maior empecilho da direita para ela tomar Por que o poder nos próximos anos. Porque, tu acha que, ele realmente querendo ou não, serve como uma manutenção de dependência do personalismo? É isso? Porque hoje existe, eu tenho reparado uma volta do sentimento, um sentimento que na verdade não deixou os velhos bolsonaristas ou até os novos bolsonaristas, que é aquele sentimento de revolta com o sistema, um sentimento que foi frustrado pelo próprio Bolsonaro, que vem lá de 2014. A gente já até falou que isso morreu e tal, mas não morreu. Eu tô vendo aos poucos retornar isso com tudo que tá acontecendo, a situação do governo, o STF passando coisas absurdas, o governo passando coisas absurdas. Esse sentimento de revolta não morreu. Ele não morreu. Tanto sinal que a última eleição, assim, o Bolsonaro destruiu o bolsonarismo, não o Bolsonaro. O bolsonarismo destruiu na última eleição, assim, o PT. Tomou, assim, avançou demais. Então, o sentimento de revolta não morreu. O único que frustra esse sentimento de revolta é o próprio Bolsonaro. Tendo o Bolsonaro fora de jogo, meu Deus, eles vão ter Nicolas, eles vão ter Gustavo Lima, eles vão ter Pablo Mar, eles vão ter... Cara, assim, vai se desabrochar um novo campo na direita bolsonarista. É uma renovação. Vai deixar um vácuo de poder, de fato. Eles vão vir muito mais potentes na próxima eleição, com o Bolsonaro quietinho, só sendo o símbolo e não atrapalhando, não ter Carluxo atrapalhando. E cada um querendo ser mais revolucionário que o outro, né? Porque vamos lembrar que o campo de ideias dessa direita é um campo de hiperconcorrência. E como é um campo de hiperconcorrência num vácuo de poder, quem for o mais bolsonarista dos bolsonaristas, ou o mais revolucionário dos bolsonaristas, tende a levar vantagem através de exposição. Então vamos lá. Mas vocês não acham que isso pode gerar um certo comportamento autofágico, justamente de rivalizarem tanto dentro de si e gerar um colapso? Não, porque já tem um líder. Já existe um líder nessa direita, que não são chamados intergalácticos atores, são chamados disso porque eles são os mais revoltosos da direita, e já tem um líder. Não é um vácuo de poder por muito tempo, é um vácuo de poder por uma eleição, depois o Nicolas é o líder dessa direita. Ele tem muito mais vigor, né? E ele tem muito mais vigor e ele só tá crescendo. Ele só tá crescendo, Ricardo, mas eu não sei se o Nicolas tem capacidade de liderança. Uma coisa é exposição e carisma. Outra coisa é capacidade. Não tem, mas ele conseguiu ter um carisma suficiente e uma adulação do público suficiente e fez as outras pessoas, por uma questão de oportunidade, colarem nele. Eu não sei se... o Bolsonaro tem uma coisa, assim, que é muito genuína, muito dele, de inspiração. As pessoas amam o Bolsonaro, né? Você pode ver, todo mundo que é bolsonarista roxo, o cara fala assim, eu vou seguir o capitão, e quando você vê que o cara chama o Bolsonaro de o capitão, a mente desse cara está tomada pelo bolsonarismo, né? O cara está enamorado do Bolsonaro. Então, esse fascínio que o Bolsonaro exerce sobre a cabeça das pessoas é suficiente para que as pessoas sigam o Bolsonaro, mesmo ele sendo um péssimo líder que atentou contra a própria base em todos os momentos que ele pôde, né? O Bolsonaro não consolidou e aumentou o próprio poder. Pelo contrário, quando ele chegou ao poder, a primeira coisa que ele fez foi dividir o próprio partido, que era o segundo maior partido da Câmara, e todos os aliados que ele pôde jogar na fogueira por motivos mais idiotas e ridículos possíveis, ele jogou. Tanto que o bolsonarismo é um movimento, isso até o Ricardo falou no news passado, e eu concordo, é um movimento que só perde massa crítica. Desde que ele chegou ao poder, ele só encolhe. É muito difícil você encontrar alguém que, de fato, virou bolsonarista nos últimos 4 anos. Um cara que não era bolsonarista e o cara passou a ser bolsonarista nos últimos 4 anos. Pelo contrário, você encontra muito ex-bolsonarista. E você tem uma miríade de ex-bolsonaristas, tanto no campo dos influenciadores, quanto na população. Mas um cara, né, você ter mas, lógico, uma pessoa talvez tenha, como exemplo anedótico, mas uma massa crítica de novos bolsonaristas, pessoas que não eram bolsonaristas e nos últimos 4 anos passaram a ser, não tem. Né? Isso é característico de um símbolo que está em decadência, um símbolo que está, né, como é que eu posso dizer assim, ficando putrefato, morrendo, perdendo força. E ele poderia estar se recrudescendo, né? E então esses bolsonaristas que estavam ficando para trás,
que estavam lá morrendo abraçados juntos com o mito, poderiam ser os bolsonaristas mais radicais, e aí você tem um movimento de retração, consolidação, fica esses bolsonaristas super radicais e expansão de novo. Mas não é isso que está acontecendo. Esses bolsonaristas que estão ficando, que são radicais, né, eles não estão como é que eu posso dizer, fazendo uma renovação ideológica no bolsonarismo para você ter um bolsonarismo expansivo. Não. Pelo contrário, eles estão tentando se desvencilhar do bolsonarismo, deixar o Bolsonaro preso para poderem usar a popularidade do Bolsonaro a serviço deles, né, o Bolsonaro o mais longe possível. É que, Pedro, quando eu falo bolsonarismo, não é. Eu falo do campo político da direita que não seja MBL. Pra mim é o bolsonarismo, entendeu? E dentro do bolsonarismo existe a guerra. Eu digo, o Nicolas, pra mim, ele tá dentro do campo no bolsonarismo, mas sem ser o Bolsonaro. Você fala, não tem pessoas que viraram bolsonaristas uns 4 anos pra cá. E quantas pessoas começaram a seguir Nicolas e gostam do Nicolas? Muita gente. O Nicolas, sim, ele se renovou. Ele não ficou dividindo base. Ele cresceu, sim. Ele só cresceu, ele não entra em bola dividida, nem com o próprio Bolsonaro ele vai entrar em bola dividida. A prisão do Bolsonaro, ele vai... Nossa, o que ele vai aproveitar dessa prisão do Bolsonaro para crescer ainda mais? Até o ponto que ele não vai mais ter volta dentro do bolsonarismo. Eu vi que um rapaz falou aqui, mas não, em 2030 o MBL vai estar maior. Eu acredito que sim. Mas a gente está analisando o campo bolsonarista. O MBL não está no campo bolsonarista. Eu sei que Graças a Deus, né? É uma coisa que a gente precisa saber, a gente precisa analisar sem torcida. Eu tento o máximo sem torcida. Não para por aí. Não para por aí. Eu digo, e eu falei isso pro senhor Renan Santos, ele achou que não, mas eu acho que essa denúncia do STF tem tudo para se transformar numa catástrofe, sabia? Porque olha só quem entrou em campo hoje. Quem entrou em campo nessa batalha? Senhor Guilherme, você tem a notícia do Trump aí? Estou pegando. Por favor, coloque na tela. Você me enviou, Donald Trump. E essa aqui eu tenho que fazer uma... Eu vou ter que fazer um aceno ao senhor Renan Santos, que na nossa live no MBL News em novembro de 2024... Eu falei, cara, Donald Trump vai entrar em jogo contra Alexandre de Moraes. Ele, capaz, nunca que ele faria isso. Ele não ia... Imagina. Olha só. Olha só. Rumble e empresa de Trump processam Moraes nos Estados Unidos. E sim, Trump, é que agora Trump tem coisas mais importantes para fazer, mas Trump sim está de olho em Alexandre de Moraes. Nesse momento está tendo uma campanha contra ativismo judicial nos Estados Unidos. Eles estão processando juízes, querem impeachment de juízes na Itália também. O assistente, acho que, como que é o nome dele? Jason Miller? Eu não lembro o nome do assistente do Donald Trump, assessor do Donald Trump, foi preso, foi detido aqui no Brasil pelo Alexandre de Moraes. Eles estão com muito sangue nos olhos contra Alexandre de Moraes. Aquelas notícias que chegaram, não eram notícias, eram boatos, que Alexandre de Moraes estava tirando dinheiro de Miami, agora começa a fazer sentido. O governo Lula aconselhando o Moraes a não ir mais para os Estados Unidos começa a fazer sentido, e agora entra no jogo não apenas bolsonarismo e STF, agora entra em jogo relações internacionais. Agora qualquer movimentação, inclusive uma prisão do próprio Bolsonaro, pode trazer assim, consequências graves para o próprio governo Lula e para o Brasil como um todo. Você acha que pode trazer alguma consequência? Eu queria fazer uma pergunta. Que é mais especialista. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, ignorante. Eu sei que você me classificou como especialista aqui, mas eu tenho uma dúvida. Eu estava lendo essa matéria e eu fiquei com essa dúvida. Qual que é a capacidade de punição que o governo americano tem sobre o Alexandre de Moraes? Né? Porque, assim, ele não está nos Estados Unidos, a não ser que ele tenha patrimônio fora do Brasil, que vocês falaram que ele já tirou. Então, assim, beleza. Pode ser o processo, pode ser a condenação, e aí? Né? Eu ia perguntar isso pra você, eu não faço a menor ideia. Eu não entendi também, assim, eu não sei até que ponto existe uma capacidade de fato ser, né, não seja algo apenas simbólico, porque a corte americana de fato tem um poder restrito sobre a soberania brasileira, né? Ainda bem, restrito? Nesse sentido. Você acha que tem restrito? Sim. A gente tá falando dos Estados Unidos. Não interessa. Eles pararam o golpe do Bolsonaro. Como assim restrito?
Não interessa. Se o Alexandre de Moraes for, digamos, né, eu não acho que cabe a esse processo, que me parece um processo civil, mas caso ele seja condenado lá e, enfim, receba uma multa, a multa vai ficar lá pendente Só e tirar... a não ser que ele não vá para a Disney, eles não vão conseguir cobrar a multa dele. E isso é gravíssimo para Alexandre de Moraes. Esse pessoal tem um ego lá na Lua. Não. Imagina. Vamos lá, isso é uma coisa prática, de ordem prática. Simbolicamente, né, você ser condenado, ainda mais um cara como Alexandre de Moraes, ser condenado em uma outra instância, num outro país, como é que posso dizer assim, fortalece muito o discurso de quem está aqui, né, no Brasil, quem está em outros países. Simbolicamente tem um peso e tem um efeito muito grande, mas de fato, assim, se ele for condenado lá e tomar uma multa ou sair alguma condenação mais séria, eu não sei, eu não entendo, eu gostaria de saber, depois de ter que conversar com alguém mais da área do direito, não é a minha área, de entender, assim, qual seria o efeito prático de uma condenação na pessoa física do Alexandre de Moraes e não nele enquanto poder estabelecido e institucional. Mas o maior problema para mim, Dero, é a forma que isso pode escalonar, entendeu? Porque hoje já teve Steven Crowder denunciando isso, fazendo live com Paulo Figueiredo, que inclusive tá no inquérito, mas eu nem sei porque eles colocaram Paulo Figueiredo no inquérito. Paulo Figueiredo tá nos Estados Unidos, cidadão americano, eles não vão encostar a mão no Paulo Figueiredo. Nem sei porque eles colocaram. Talvez o Alexandre de Moraes vai virar um Alan dos Santos, né? Vai ter que ficar aqui no Brasil sempre, não vai poder sair do país, sei lá. Mas isso é péssimo pro Alexandre de Moraes. Isso que aconteceu hoje a dimensão é horrível, tá? Porque é o seguinte, agora depende de como se escalonar. Eles também estão julgando nesse exato momento no STF, que está em pedido de vistas nesse momento, a regulação das redes sociais. Já era. Tá, já era. Eles não vão conseguir fazer muita coisa contra as big techs americanas agora que o Trump está no poder e ele mostrou que sim, está de olho no Alexandre de Moraes, tá? Isso complicou demais. E era uma das estratégias para impedir que o bolsonarismo conseguisse maioria no Senado. Outra coisa, prisão de Bolsonaro. Qual o impacto que pode ter uma prisão de Bolsonaro agora que Trump está de olho no que está acontecendo aqui? Será que uma prisão do Bolsonaro, ainda mais com uma denúncia fraca como foi colocado, que até os próprios, a Folha de São Paulo o dia inteiro postando coisas contra essa denúncia, editorial do Estadão contra a denúncia, Glenn Greenwald muito vocal contra isso, e ele é um dos maiores jornalistas do mundo e faz muita diferença o que ele fala, tá? É o Vart aí. Exato. O que pode causar de problemas para o Brasil? Eu acho que a gente tem que fazer acho que a gente tem que fazer uma distinção aqui e entender que o Trump é um cara que faz um governo pragmático, né? Ele não, acho que, como é que eu vou dizer assim, a visão do tabuleiro, o xadrez 4D do Trump não é o Bolsonaro em si, a figura do Bolsonaro aos bolsonaristas, existe um grande carinho do Bolsonaro pelo Trump. Não, o Bolsonaro vê o Trump vê o Bolsonaro como um idiota útil, né? Como alguém que vai imediatamente alinhar os interesses do Brasil aos interesses americanos, que são muito melhores para os Estados Unidos do que para o Brasil, a um custo muito baixo. Né? O Bolsonaro vai ficar lá, I love you, Trump, porque ideologicamente isso já está construído, né, na cabeça do bolsonarismo, que nós devemos estar sempre aliados aos Estados Unidos, e estar aliados aos Estados Unidos é necessariamente o que é mais vantajoso para o Brasil. Às vezes é, e às vezes não é. Tá? Mas ideologicamente, para grande parte do bolsonarismo, um alinhamento 100% automático com os Estados Unidos é o melhor para o Brasil em todas as circunstâncias, não é? Agora, o que o Trump está preocupado é com o BRICS, a preocupação do Trump é com o BRICS. Então, se ajudar o Bolsonaro enfraquece o BRICS, né, enfraquece, por exemplo, agora... Já respondeu, já. Você já respondeu, é óbvio que enfraquece. Então é bom para o Trump vai ajudar, né, vai meter o bedelho nisso, porque o Trump não quer, em última instância, que a gente faça acordos comerciais com a China e com a Rússia sem ser em dólar, né, sem a gente ter demanda por moeda americana, que era o que a gente estava tentando fazer, né, que eu acho que seria bom para o Brasil, você sair fora da influência do dólar, da gente parar de financiar o consumo americano com o nosso bem e serviço e importar a inflação dos caras,
mas ideologicamente parte da direita acha que não é, que a gente tem que ser vassalo dos Estados Unidos em todas as circunstâncias. Eu acho que a gente tem que fazer o que for melhor para o nosso povo, para o Brasil aqui, e se negociar direto com a China, e a China for comprar mais da gente, a gente não tem que ficar importando a inflação dos Estados Unidos, e for melhor para o Brasil, e aumentar o poder de consumo do brasileiro, amigão, Estados Unidos, I love you, I like Disney, mas vocês aí e eu aqui com o meu brasileirinho mais rico, comendo melhor, consumindo mais, entendeu? Eu prefiro. Eu não acho justo a externalidade dessa visão ideológica, que na verdade a gente vai se aliar aos Estados Unidos e ficar lá se fudendo, enquanto o nosso povo fica mais pobre, só porque a gente tem que negociar em dólar, porque o Trump gosta do Bolsonaro. Sabe? Você sabe que a gente não tem agência sobre isso, né? Nem o governo tem. Eu acho que isso precisa ser entendido, né? Em termos ideológicos, isso precisa ser entendido. O primeiro passo para a gente um dia vir a ter alguma agência, alguma coisa a dizer a respeito disso, é entender que ser vassalo dos Estados Unidos nem sempre é o que é melhor para a gente. Né? Os Estados Unidos está fazendo acordos caracu com todos os seus aliados. Olha a Europa se fudendo. Olha o que o Trump está fazendo agora na guerra da Ucrânia, né? Falando que vai abandonar o Zelensky lá, e falar o Zelensky falou aí, a Europa pagou muito menos da guerra da Ucrânia que a gente pagou, a Europa que está levando toda a sua vantagem. Europa, fiquem aí, que a Ucrânia agora é problema de vocês. Valeu, falou. O Trump basicamente meteu essa hoje. Então, assim, com os aliados, o Trump, ó, fazer uma analogia aqui. O Trump está fazendo com seus aliados exatamente a mesma coisa que o Bolsonaro fez com seus aliados quando chegou ao poder. Está falando assim, você é meu aliado? Pô, que legal! Agora se fode aí que America first. É isso que o Trump está fazendo. Diga lá. Olha, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas assim, eu tendo a ver que esse apoio desenfreado que essa direita estúpida e chucra direciona ao Trump é a mesma razão que faz com que eles comprem completamente o símbolo do Bolsonaro para tomar certas decisões, porque é uma direita personalista. O bolsonarismo nesse país ele precisa morrer, ele precisa ser trucidado e substituído por uma direita ideológica e que tenha princípios intelectuais e de valores mais sólidos para que deixe de depender dessas figuras, porque o Pedro mesmo acabou de falar. É melhor, obviamente, que o Brasil tenha vantagem, se os acordos com a China forem beneficiar o Brasil, melhor, independentemente de ser o Trump, eu adoro a Disney, eu adoro os Estados Unidos. Foda-se os Estados Unidos, foda-se a Disney, foda-se o Trump, não interessa. A questão é que essa direita bolsonarista, ela é dependente de figuras personalistas. Elas admiram e seguem líderes, autocratas e viris. Não existe um ponto em comum que seja suficiente para que gere coesão, ao ponto delas perceberem que determinados líderes não estão necessariamente defendendo os interesses delas. Na verdade, estão defendendo a própria conveniência, tanto quanto do seu país e dos seus interesses pragmáticos. Então, eu penso que uma das coisas, assim, indiscutivelmente urgentes é, sim, erodir com esse bolsonarismo e substituir com uma direita muito mais inteligente, intelectualmente preparada e que seja unida através de uma coesão intelectual, filosófica e moral. Eu acho que não faz a menor diferença, tá? Eu não acho que não faz a menor diferença se vai ter uma direita pragmática, uma direita inteligente ou burra. A gente tá falando do Big Stick americano. Se eles decidirem que a gente não vai entrar no BRICS, a gente não vai entrar no BRICS. Tá? A gente já tá no BRICS. A gente tá falando... Não, sair, né, no caso. Sair do BRICS, a gente vai sair do BRICS. Eles vão meter taxa, eles vão fazer... A gente tá no quintal americano. Os fatos já... o gato pulou aqui em mim. Os fatos já destroem o seu argumento. A gente já está no BRICS. Eu tô falando a revelia da vontade... Não, mas a revelia da vontade americana, a gente já está no BRICS. Então, assim, o Big Stick já está abrochável, não é mais imbrochável como era lá atrás. Mas eu digo o seguinte, o Big Stick na mão do Trump tá crescendo o stick na mão do Trump. Concordo, tá crescendo, e isso agora a gente volta para o assunto do Alexandre Moraes, que era o início da questão, se isso vai fazer diferença nas ações que ele vai tomar. Eu acho que vai fazer muita diferença. Eu acho que se isso escalar,
esse impasse do governo, de algumas pessoas do governo, não é o Trump, né? São algumas pessoas do governo americano que estão com ódio do Alexandre de Moraes, só que são pessoas próximas. Uma delas é Elon Musk, que prometeu que Alexandre de Moraes seria preso, tá? Elon Musk, então nunca se esqueçam disso. Só que, agora vai chegar a parte boa. Todo mundo achou que seria... Pode fazer. Só um parênteses, tá? Olá. Vou ter meu momento aqui de culpabilizar a vítima. Eu nunca alimentei nem o Donald Trump, nem o Elon Musk. Só pra lembrar vocês, tá? Acho o Elon Musk uma figura desprezível, imprevisível, estupidamente auto-interessada, mas enfim, eu não alimentei.